Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos dar continuidade aqui àquela série que já tem 2 vídeos sobre o Apocalipse para iniciantes, tá? Eu vou voltar aqui no versículo 18 da igreja de Tiatira que eu fiquei de explicar no vídeo anterior, que os vídeos têm que dar 33 minutos, que é a exigência do ardor, né? E muito provavelmente deve ser relacionada à idade que Jesus morreu. Você pode ver que a Bíblia dá ênfase à morte de Jesus e não ao nascimento. Porque é na morte de Jesus que representa, inclusive, a mudança de calendário mundial, mostrando a importância não só do seu sacrifício, meus amados irmãos, mas da mudança do ser humano social, coletivo, individual, que esse homem representa, entendeu? Inclusive, ele tem as chaves, né, do inferno. Tá? Ele venceu a morte e ele é o único que pode te dar a salvação. O único, entendeu? Então é muito importante. Eu percebi, meus amados irmãos, já baixa a visualização, provavelmente deve ser por causa do título, né? Apocalipse para iniciante. É um título que não chama muita atenção, entendeu? Porque eu sinto nos meus vídeos do canal que tem mais visualização, as pessoas vão mais pelo título. É porque nós vivemos num mundo onde a maioria só se importa por manchetes de impacto, entendeu? E isso é uma engenharia social, isso é planejado, entendeu? Então, às vezes eu uso isso na ambição de se arregimentar mais pessoas, não para, como eu já te falei, eu não ganho nada com monetização, tá? O Senhor me abençoa no meu serviço, então o que eu ganho são almas, né? Eu não, né? Jesus, né? Mas através de mim, esse instrumento cheio de falhas, para quem me conhece, tá? Mas eu me sinto, assim, útil nas mãos de Deus. É a melhor maneira, assim, eu considero isso como melhor do que ganhar dinheiro, meus amados irmãos. Mas, como eu estava falando, as pessoas se ligam muito em manchete. Elas se ligam muito em uma coisa muito bem elaborada, um marketing muito bem elaborado. Eu já deixei de me preocupar com isso, porque eu entendo que tem muitos testemunhos na rede que as pessoas que querem uma libertação de todo o coração, Deus ele vai fazer, independente do título, do tamanho da pessoa, da onde vem, do local, da produção, Deus vai fazer a pessoa escutar aquela mensagem e essa mensagem vai dar o start para a mudança da vida dela, vai plantar a semente. Então eu não me preocupo muito com isso. Eu tenho a liberdade de colocar os títulos nos meus vídeos. Eu achei que seria interessante Apocalipse para iniciantes, porque o alvo não é só os iniciantes, meus amados irmãos. O alvo é o que o próprio Jesus fala na primeira igreja. Para você voltar ao primeiro amor. Ele está falando, volte para a simplicidade, volta para o amor. Porque a gente vai ficando mais avançado nos assuntos e a gente acaba esquecendo dos mais básicos, entendeu? Não adianta, meus amados irmãos, deter todo o conhecimento, né? Por exemplo, grandes pastores pregar em estádio de futebol para milhares e milhares de pessoas e você esquecer de ser um bom marido, esquecer de você ajudar o mais próximo que te pede ajuda e está ao seu alcance. A palavra de Deus diz que você, podendo ajudar e não ajuda, comete pecado. Ele bota esse podendo. Muitas vezes você pode, mas você não faz, porque você está tão avançado, você está tão em outros ambientes, que você esquece do mais básico. Então, se alguém gosta dos meus vídeos, meus coisas fiéis, isso é semente plantada. Porque eu também não tenho ilusão de quantidade. O próprio Jesus diz que a porta da salvação é a estreita e a da perdição é a larga e muitos passarão por ela. Ele está falando de pessoas que atravessam portas. Então ele está falando de quantidade de pessoas. O Espírito Santo, segundo a própria palavra, também chora com gemidos inexprimíveis justamente por saber que a maioria vai para o inferno. Então meus vídeos são para minoria, e se são para minoria eu não tenho ambição de ficar famoso e de ter muitos alcances, tá? Eu vou acabar de ler aqui, ó, voltar à igreja de Tiatira, vou ler o capítulo 3, que não é muito longo, que tem as outras igrejas finais, e com o tempo que sobrar eu posso fazer uns comentários políticos aí, mas eu vou te adiantando o seguinte, meus amados irmãos. O Senhor, ele sempre pede para bater numa tecla quando eu estou falando nesse vídeo.
Quando ele pede para bater numa tecla, é como se Jesus dissesse, em verdade vos digo. Por que Jesus repetia, em verdade? Porque o negrito, ou seja, o que se dá destaque em um texto, é uma invenção ocidental muito depois da Bíblia, muito depois de Jesus, entendeu? É um recurso de realce de palavras. Então, nessa época de Jesus, como a Bíblia foi escrita predominantemente em grego, como não tinha o negrito, o itálico e o sublinhado, então se repetia a palavra, em verdade vos digo. Quando você lê o Novo Testamento e Jesus falar em verdade vos digo, ele está pedindo para você prestar muita atenção nas palavras que vão vir a seguir. É como se ele colocasse todas as palavras depois disso em negrito, que não tinha na época, você está me entendendo, meus amados irmãos? Então é como se ele dissesse em verdade, presta atenção. Ele pede várias premissas durante esses vídeos. O que ele está pedindo hoje, Ricardo? Ele está pedindo para você se manter firme na sua fé. Parece um conselho simples, mas Deus é extremamente simples. Mas esse permanecer na fé, muitas pessoas parecem achar fácil, mas não é tão fácil. Por causa dos acontecimentos, por causa das astutas ciladas de Satanás, que fazem você duvidar. Se você duvidar, então você já não está mais firme na sua fé. Porque Jesus, ele fala, aquele que permanecer fiel, é firme, até o fim, esse será salvo. Tu tá me entendendo? Porque muitos ficam pelo caminho. Muitos deixam entrar dúvida. Muitos dão ouvidos a quem não deveria dar. Por causa da idolatria. E por causa da arrogância de não se voltar atrás. Meus amados irmãos, pode ser qualquer um, até eu. Se eu pregar coisa fora da palavra, vocês têm que ser beriano. Mas eu me orgulho, eu me orgulho não, porque eu sou um instrumento, como sempre, né? É o Senhor que fala por mim. Não tem comentário bíblico me contestando, tem opiniões. E opiniões, como eu te falei, meus amados irmãos, em outros vídeos, a opinião é uma coisa. O direito de você ter opinião eu respeito. Mas se sua opinião é que 2 mais 2 é igual a 5, eu não respeito. Mas o direito de você ter. Então eu não tenho comentários, você pode correr, né, nessas centenas de vídeos que tem no meu canal, não tem, tipo assim, um comentário dizendo assim, meu irmão, você está errado, porque você está falando A e a Bíblia mostra B. Não tem. O que tem são opiniões, então isso eu me orgulho, tá? Porque isso é fundamental para a sua credibilidade. E isso é uma prova, meus amados irmãos, que Deus ele não fica mudando ao sabor do vento. Ter um entendimento hoje, amanhã, igual o Raul Seixas falou, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pô, eu tenho uma opinião formada sobre a Bíblia, tu tá me entendendo? Mas eu não quero ser uma metamorfose ambulante. Senão eu vou ficar pelo deserto, eu vou ficar pelo caminho. E vou perder minha salvação, tá me entendendo? Os valores são pétreos. A Bíblia não erra e não entra em contradição. O que acontece é erros de interpretação contextual, tá? E isso, quem comete muito é leitores de manchete. Então vamos lá, ó, para não me alongar muito. Vou retomar aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Falei isso no vídeo anterior. Bem como eu sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tento contra ti o fato que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados a ídolos. Já falei que Jezabel é uma mulher e uma mulher é a igreja. O que eu não disse no vídeo passado é que o texto está falando para a pessoa da igreja de Tiatira que ele tolera. Você sabe o que é tolerar? Isso significa, meus amados irmãos, que a Jezabel, ela não está enganando. Ela não veio como uma novidade, uma doutrina que veio como uma novidade. Eles sabem que está errado. É a mesma coisa. Uma mulher que tem um marido, mas a mulher não tem para onde ir. Ela tem que aturar o marido, que às vezes bebe, às vezes é violento, às vezes é grosso. Mas é um marido que provém dentro de casa, que paga as contas, que paga o colégio, paga os planos de saúde, tá me entendendo? Então a mulher, ela tolera o marido. Ela sabe que o marido é tudo isso, mas ela tolera por conveniência, tu tá me entendendo? Então,
esse tolera diz tudo. Ele sabe que a doutrina é errada, mas tolera por causa de quê? Porque dá dinheiro, porque traz mais membro, porque traz mais visibilidade, traz mais fama. Mas é um ensino errado. E Jesus, ele é extremamente peremptório na sua palavra. Doutrinas estranhas. O Luiz de Moyama, ele fala uma frase muito interessante. Doutrinas do inferno têm que voltar para o inferno. Não podem ser toleradas, meus amados irmãos. E quando ele fala de imoralidade sexual e comer alimento sacrificado a ídolo, ele está falando de um problema específico da época, mas como ele está, mas num plano espiritual, como Jezabel é uma igreja, uma falsa igreja, uma igreja ruim. Então, o que uma igreja ruim, como a igreja ruim contamina os seus fiéis? Com falsas doutrinas, com falsos ensinos que muitas vezes são tolerados pelos seus próprios membros. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Muitas vezes, eu repito, muitas vezes a gente pensa assim, Deus está se agradando de mim. Falou isso para Jeremias. Jeremias falou, olha, abre teu olho, vocês estão servindo a outros deuses, Deus está preparando uma invasão aí, a Babilônia vai vir aí, vai arregaçar vocês. E sabe qual foi a resposta dos mestres na época? Tu não está vendo que a gente está prosperando? Não está vendo que isso aqui está tudo normal, não? Por que você vem aqui, ô seca pimenteira? E tome-lhe pancada em cima de Jeremias e jogou dentro de uma cisterna. Olha só, cisterna na Bíblia. O que é uma cisterna, meus amigos? O que você bota dentro de uma cisterna? Água potável. E a água é o quê? Potável. Palavra de Deus. Só que a cisterna que jogaram Jeremias, tu pode conferir lá, ela tinha barro. O que é barro? Água suja, falsa doutrina, falsos ensinamentos. Então aquilo é um simbolismo. Eles podiam ter amarrado Jeremias num pau, ou ter botado numa cela, sei lá, mas ele botou dentro de uma cisterna. Aquilo não estaria à toa. Ele está falando assim, Jeremias, você é puro, profeta puro, que me escuta, mas eu vou te mandar para no meio de gente que deturpa a minha palavra, que tenta te aprisionar, Jeremias, pelos falsos ensinamentos, deturpando a minha palavra. Eles vão tentar te aprisionar, mas se você se manter firme, você vai sair dali. E Jeremias saiu. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Então Deus, ele dá um tempo. Então não confunda, meus amados irmãos, a misericórdia. O sol nasce para rico, para pobre, para doente, para pessoas sãs. Então o tempo de Deus está te dando para se arrepender e retomar o caminho verdadeiro, é diferente de Deus estar se agradando de mim ou de você. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependa das suas más ações. Deus, ele tem que mandar o castigo. Jesus, ele tem que mandar o castigo. Mas esse castigo, ele não é uma coisa pré-determinada, tá me entendendo? Se você se arrepender, o castigo cessa. Inclusive maldições hereditárias, tá, meus amados irmãos? Matareis os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, portanto retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Isso aqui é muito interessante, meus amados irmãos. Eu conheço pessoas que, e família inteira, tá? Que eles não perdem um culto. Eles vão lá todo engravatado na igreja, participam do grupo de louvor, canta louvor, até pregam a palavra quando tem oportunidade, né? Mas, meus amados irmãos, pessoas completamente sem palavra, não cumprem a palavra empenhada da própria boca, não só a palavra de Deus, as promessas que ele faz, atrasa pagamento, dá calote, entendeu? Empresta coisas que ele pediu emprestado, a pessoa some com o objeto e ele não paga, não acerta, e vai acumulando. Eu conheço gente assim, e você deve conhecer também, e acha que indo para a igreja, louvando ao Senhor, não, meu filho, aqui está dizendo de um Jesus, que todos saberão que ele sonda mentes e corações. Meus amados irmãos, quando você comete uma injustiça, não pense você que Deus vai deixar para lá. No mínimo, ele vai te lembrar no dia do juízo. Porque o dia do juízo, meus amados, o trono branco é atemporal, é kairos. Então um julgamento individual pode, em anos terrenos, pode demorar 10 anos. Que Deus é muito detalhista. Ele não vai lançar no inferno sem razão. Deus não comete injustiça.
Então começa a consertar ou sinalizar isso aí, meus amados irmãos. Porque não adianta tu ir para a igreja. Essa pessoa, essa família que eu tô falando para você, só vive pedindo dinheiro emprestado, só vive com conta atrasada, não prosperam. Mas estão na igreja todos os cultos, meus amados irmãos. Não seja essa pessoa, em nome de Jesus. Ele matará os seguidores dela e vai retribuir conforme as suas obras. Qual foi a sua obra? Tu ajudou alguém? Tu deu calote? Deus vai mostrar, entendeu? Geralmente o olho por olho. Alguém vai te calotar também. Eu tenho clientes meus que eu já dispensei. Fica enchendo o saco, quer passar na frente dos outros. Fica te cobrando de 5 em 5 minutos. E eles acham que isso é eficiência. Encher o saco dos outros. Ficar cobrando uma coisa que você tem que fazer toda hora. Eles acham que isso é eficiência, porque ele foi criado assim. É o egoísmo, é eu. Isso não é eficiência, é burrice, irmão. A pessoa que vai pegar teu serviço já não vai pegar com aquela boa vontade. E a pressa, tudo que eu cortei negócio de pressa, tudo que eu faço com pressa, 97% sai errado. Até porque na pressa você tende a negligenciar a conferência. Então a pressa é tudo de ruim. A pressa só é boa num aspecto, numa emergência médica, você socorrer alguém. Aí por isso que a ambulância tem prioridade. Só não tem prioridade sobre o trem, né? Mas sobre sinais, sobre os outros carros, sobre preferencial de pista, de via, ele tem, porque a pressa só é boa nisso. E quanto mais tempo você demorar para socorrer uma pessoa, pior para a vida dela. Fora isso, meu irmão, no trabalho, essas coisas. E essas pessoas, coincidentemente, são ruins de pagar. Dá um apagão nela, elas esquecem de pagar. Então isso é uma atitude que eu abomino. Então eu prefiro cortar para não me aborrecer. E, coincidentemente, até um conselho para vocês, quando eu corto esse tipo de pessoa, Deus manda 3 clientes bons. Clientes pacientes que pagam em dia e que não ficam te perturbando. Então, muitas vezes, você está passando por dificuldades por você negligenciar aquilo que o Paulo escreveu. Examina-te o homem, pois a ti mesmo. Você está sendo justo? Entendeu? Que é a justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e outras coisas serão acrescentadas. Todavia, os demais que estão em Tiatira e não seguem a doutrina dessa mulher, não aprenderam com eles, costuma falar, os profundos segredos de Satanás, afirmam, não colocarei outra carga sobre vós. Isso que eu queria falar, que o vídeo estava acabando e eu não... Eles não aprenderam, e eles não aprenderam assim... não se aprofundaram, né, os profundos segredos de Satanás. Tem gente, meus amados irmãos, que estuda mais o diabo, a doutrina satanista, do que a própria Bíblia. Entendeu? Você vê aí ex-bruxos dando testemunho, né, ex-satanistas. As pessoas, como eu te falei, as pessoas de manchete, as pessoas que gostam de impacto, parece que a Bíblia não é suficiente. Então elas querem saber bastidores ali, aquele negócio de gota de suor de crianças sacrificadas que aumenta a coisa. As pessoas, ela perdem um tempo considerável naquilo ali, entendeu? E acaba negligenciando o mais básico da Bíblia. Por isso que Jesus, ele fala, não precisa você ficar se aprofundando em Satanás, não. Basta saber que ele é ruim e que ele vai querer te derrubar. Então eu não vou botar essa carga. O que Jesus está falando ali? Você não precisa saber, eu não vou botar essa obrigação de você querer saber os segredos de Satanás. Procura saber dos meus segredos. É ele que vai te salvar, é isso que ele está falando. Então somente apegai-vos com firmeza no que tendes até que eu venha. O que você tem, meus amados irmãos? Eu só li a Bíblia uma vez. Se agarra nisso. Tenta ler mais vezes para você destancar o seu conhecimento e você não ser enganado. Mas se agarra no que você tem, irmão. Não vai para presepada, não. Isso que Jesus está falando. É o vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Olha a tecla de Deus aí. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Como eu te falei, quer dizer que se eu sou de Tiatira, eu vou ser um presidente, vou ser um prefeito? Talvez, meus amados irmãos, porque eu acredito que o reinado de Cristo nessa terra, no milênio, seja nessa administração. Esse modelo de administração democrática, vamos dizer assim. Então, pessoas, né? E eu também creio numa inversão, por exemplo. Ali no reinado de Cristo não vai ter zona sul, zona norte, uma zona mais rica, uma zona mais pobre, não vai ter favela, não vai ter um morando em mansão e outro morando em barraco. Vai ser uma equivalência para o alto, todos iguais, mas para o alto, sem necessidades, entendeu? Sem dificuldades. Mas eu acredito que tenha sim
grupos de pessoas que antes eram desconhecidos, até entre vizinhos, que vai ser honrado, porque a palavra de Deus diz que o menor nessa terra será maior no reino. Ele está falando de um reino, entendeu? Então, a própria palavra reino já mostra uma organização administrativa. Então, eu creio que será, mas quando você fala de nações, eu sempre falei aqui, nações também são pessoas, entendeu? Autoridade sobre as pessoas. Se você permanecer, eu não sei quem foi o cristão que escreveu, ele falou assim, um único crente com a Bíblia na mão é capaz de desafiar o mundo inteiro que fala o contrário que está escrito ali. Eu não sei quem é que falou isso. Ou seja, quando você domina a palavra de Deus, você tem autoridade sobre pessoas, entendeu? Ele as governará com cetro de ferro e reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Vasos é homem, tá vendo aí? Nações são pessoas. E eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi do meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Qual autoridade? Para tudo, irmão. Tu tá me entendendo? Olha só. Tem uma hierarquia no céu. Deus é maior, é um espírito. Tem uns anjos, né? Que são criaturas enormes, segundo a descrição no livro de Ezequiel, logo no primeiro capítulo. E tem um menor. A palavra de Deus diz que Jesus se fez menor. Jesus, ele é o único que tem aparência nossa, cabeça, corpo e membro, que habita no céu. Então, em termos de tamanho físico, Jesus é menor. E ele está no segundo escalão, vamos dizer assim, com Deus Supremo, dono de tudo, entendeu? E ele é o filho, ele não é a criatura. Lúcifer é uma criatura. Vocês estão me entendendo? Quando quando foi apresentado o plano de Isaías, o plano vicário do sacrifício de Jesus, Deus fez vários alertas para Jesus. Olha, não são todos, entendeu? Mas Jesus falou assim, mas alguns vão acreditar no meu sacrifício? Vão, e vão ser salvos. Então eu vou fazer, Pai. Quando ele completou esse sacrifício, quando ele disse, Tetelestai, né? Está consumado, ou estáis livres, ele herdou todo o poder do Pai. Porque na tradição judaica, você pode ver isso pela parábola do filho pródigo, que a herança, conforme o desejo do filho e em comum acordo com o pai, é dada em vida. Entendeu? Jesus, ele ressuscitou e ele herdou em vida todos os poderes do pai. Aí o que Jesus fez? Guardou para ele, né? O céu era rosa, ele transformou em azul? Não. Ele deu esse poder para nós, aleluia, Senhor. Através do Espírito Santo de Deus, que habita nos dois, no Pai e no Filho. E próprio Deus é o Espírito. Tu tá me entendendo? Por isso que ele diz que ele faz morada em nós. Então Jesus, ele otorgou esse poder para os servos do Senhor. Aleluia, meu Pai. Oh, glória, Jesus é maravilhoso. E ele também dá, além dessa autoridade, ele dá a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? É ele mesmo. A presença de Jesus entre nós todos os dias, irmão. Imagine que coisa maravilhosa. Imagine que coisa maravilhosa. Dia por dia, toda a eternidade, Jesus entre nós. Aleluia, estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja. Versículo. Agora vamos para o capítulo 3, Igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas de fato está morto. Olha só, a primeira igreja, como é que ela vem se deteriorando, como é que ela vem perdendo força, como é que ela vai perdendo firmeza. Não está me entendendo? Só ficou a fama. Só ficou o templo, só ficou os horários dos cultos, mas fé mesmo não tem. Meus amados irmãos, desconfia, eu sempre falo isso aqui, desconfia onde você congrega, porque onde Jesus está presente, onde ele é realmente adorado, de maneira cristocêntrica e não antropocêntrica, tá? Um lugar físico, um local onde não haja vaidade, onde haja realmente amor entre os irmãos, comunhão, colaboração, os milagres têm que se manifestar. Pelo menos numa semana, um demôniozinho tem que ser expulso lá. Um câncer tem que cair por terra, um casamento tem que ser restaurado, uma vida tem que ser restaurada. Se não está acontecendo isso, meus amados irmãos, tem grandes chances de onde você está frequentando ser um evento social e não um local onde o sobrenatural de Deus habita. Então tem famas que você vive. A igreja tem fama que vive, mas está morta. Tem megatemplos aí que são acusadas de contratar atores para fingir que estão com demônio, entendeu? Atores pagos pela igreja para fazer aquele espetáculo patético lá na frente, para enganar os incautos.
Mas você sabe quando você está numa igreja onde o Espírito Santo de Deus está presente, meu amado irmão. Porque o maior milagre diário é a pregação da palavra. Mas eu tenho relatos aí de pessoas que depois, né, que o pastor Elvis saiu, as pessoas saíram da igreja da Voz da Verdade também. E está indo de igreja A a igreja B. Ele está falando, eu não consigo mais ver sentido nas pregações de outras igrejas. Eu falei assim, é porque você estava numa igreja que lia a palavra além da letra. Então, isso quer dizer que o maior milagre de Deus é a pregação da palavra. Se as pessoas estão reclamando que não está sentindo nada, é porque essa igreja são nuvens carregadas pelo vento. É um evento social. Tu tá me entendendo? Porque o maior milagre é a palavra sendo pregada para transformar a sua vida. Mas tem outros milagres auxiliares lá. Entendeu? Tem outros milagres auxiliares. Como a cura, como eu te falei, cura de um câncer, restauração de um casamento. Se isso não está acontecendo, abre o seu sinal de alerta. Entendeu, meus amados irmãos? Não estou falando para você se levantar contra o pastor. Mas uma conversinha, fala assim, pô, tem um cara de óculos aí maluco da internet que diz que os milagres não estão acontecendo. Lá na Igreja Cristã Voz da Verdade, estava acontecendo milagres no canal. Para tu ter uma ideia, que Jesus, ele não vai salvar uma congregação, ele não vai salvar um templo, uma bandeira de igreja. Ele vai salvar pessoas. Tanto que pessoas do outro lado do continente, escutando a palavra desse continente, está tendo a libertação sobrenatural. E as pessoas que estão no local, não. Que também depende da fé das pessoas de lá também. Não só do pastor, nem dos diáconos, coitado. Às vezes eles se desdobram lá, eles realmente estão ali de coração, mas tem outras pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Conheço suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Se alerta e fortalece ainda mais, e o que ainda resta está prestes a morrer. Porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Você está indo, você está orando, mas ora com mais intensidade, ora de maneira não automática, pelo amor de Deus, não deixa essa chama morrer. E ela está morrendo. Portanto, lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido, obedece e arrepende-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis a hora que virei contra ti. O ladrão, ele avisa. Ele te avisa na hora que vai vir. Porque é assim, meus amados irmãos. Quem tá com a visão... Ó, eu vou deixar... Eu pensei que dava para fazer nesse vídeo, mas não dá. Porque tem comentários que eu tenho que fazer, que você precisa ouvir. Por isso que essa obra é dinâmica, a obra dos meus vídeos. Mas vai continuar nos 33, eu não vou esticar o vídeo. No próximo vídeo, o quarto, eu concluo, que é justamente estar empurrando para as duas igrejas que serão salvas. Mas Jesus está pedindo para bater nessa tecla. Ele está falando que ele vai vir de surpresa. Tu sabe por quê, meus amados irmãos? Quando a pessoa está preparada na palavra, quando ela ora todo dia de maneira não automática, ela sente. Deus te dá paz, entendeu? Ela sente, a ponto que se Jesus aparecer, você reconhecê-lo e ainda brincar, como eu falei da outra vez. Pô, Jesus, demorou, hein? Mas quem está morto espiritualmente e tem fama que vive, Jesus vai vir como uma surpresa, meus amados irmãos. Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela não vigia. Ela deixa o portão da casa aberto. Ela facilita a entrada do ladrão. Ela deixa aberto por negligência, porque ela acha que o ladrão nunca vai vir. Por isso que Jesus ele usa essa metáfora do ladrão. Entendeu? Por isso que ele usa essa metáfora do ladrão. Ele vai te pegar de surpresa. Ou seja, o ladrão ele vai vir. Se você demole. Não adianta. Não tem sorte nesse negócio. Quando você esfria, quando você morre espiritualmente, você dispensa a proteção diária dos anjos ao seu redor. Por isso que o ladrão vem e faz a festa. Contudo, tem em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram com as suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Branco é a cor da santidade. Santidade significa se separar do mundo. Mesmo nessa igreja que tem fama que vive, mas está morta, tem pessoas santas ali. Mais uma vez mostrando que a salvação é individual, pessoal e intransferível. Assim o vencedor andará trajado com veste branca e de modo algum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Reconhecimento público. Ninguém presta atenção em você. Você está vendo um monte de coisa errada, mas você está lá fiel. As pessoas estão orando por interesse. Você está orando a Deus, fazendo a tua palavra, mas ninguém te reconhece.
mas Deus vai te reconhecer. Aleluia, Senhor. Então chegamos aqui, ó, que agora vai entrar a Filadélfia, e já adianto, você já deve ter sabido por outras pregações, que a Filadélfia dessas 7 igrejas é a igreja que vai ser salva. E eu vou mostrar o porquê, pelas características dela. Mas até agora, meus amados irmãos, você está vendo igrejas que começaram bem, e a primeira coisa que ela faz é esquecer das primeiras obras. Não adianta, meus amados irmãos, não adianta invencionice, inventar moda, tá? Não adianta. Tem igreja que começa tão bem, simplesinho. Eu ia na consagração, oh meu Deus, que saudade. Às vezes não tinha instrumento. E a premissa não era os membros espaçados nas longarinas da igreja, era círculo de cadeiras, a gente sentado. No máximo era um irmão que sabia tocar um violão, e a gente escutava 4 ou 5 louvores a capela. Meus irmãos, eu juro para vocês que eu via, eu cheguei a ver assim, não é uma espécie de visão física, como os espíritas chamavam de médium, mas eu via a presença de anjos durante essas reuniões. Era uma paz, é uma brisa que vem, que não é só uma brisa agradável, aquele ventinho agradável que entra dentro de casa. É uma que refresca a sua alma, meus amados irmãos. Mas por quê? Se não tinha superprodução, nem microfone tinha. Ali não tem pastor, não tem hierarquia. É necessário dentro de uma igreja, até por causa da distribuição dos dons. Mas nessas consagrações, era oração por grupos que são esquecidos. Eu oro todos os dias, mas todos os dias, meus amados irmãos, pelos catadores de recicláveis, pelas pessoas que estão debaixo dos viadutos. Porque, meus amados irmãos, eu estou aqui em segurança, numa casa confortável, espaçosa, que o Senhor me permitiu ter. Mas tem gente, meus amados irmãos, que não tem nem privacidade, não tem nem onde fazer suas necessidades. Elas estão ali sujeitas a todo impropério de violência, meus amados irmãos. É impossível não me compadecer dessas pessoas. Na época de frio, então, que eu oro com mais intensidade. Teve gente que falou assim, por que você não faz nada para essas pessoas? Meus amados irmãos, eu não vamos ser hipócrita. Eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo. Até porque tem pessoas que estão lá, muitas vezes porque desconsiderou aviso de familiares. Geralmente são pessoas que vêm de outro estado, uma promessa falsa do Eldorado, que aqui ia se dar bem, mesmo a pessoa não tendo capacidade, que o problema de muitas pessoas é essa, elas querem ser ricas sem merecer, sem estar preparada profissionalmente. Aí quando elas vê como a banda toca por aqui, meus amados irmãos, ela se decepciona, não tem mais dinheiro para voltar e fica nas ruas. Então, muitas vezes, é culpa delas mesmo. Eu oro pelas pessoas nos hospitais, porque eu tive uma esposa internada na Sala Vermelha, e não só pela minha esposa, que escapou de lá pelo poder de Deus, mas as pessoas que lá ficaram e as pessoas que morreram durante o período que ela estava lá. Eu estava conversando com uma moça, aguardando o diagnóstico do médico para ver quando é que eu ia voltar, o que eu tinha que trazer, o que eu tinha que fazer. Nessas 2h30 que eu estava lá com a minha irmã, as pessoas estavam conversando que a gente se junta na dor, né? Ali já teve a notícia de 2 falecimentos. A moça que estava mais alegre e esperançosa já recebeu pancada, ó. Sua mãe acabou de falecer. Isso é muito triste, irmão. Ore pelas pessoas, principalmente que estão internadas. Firmeza de fé, meus amados irmãos. Eu vou terminar o Apocalipse capítulo 3 das igrejas no próximo vídeo, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.